Fala meus amigos, cheguei mais cedo do que o normal. Primeiro vídeo aqui desta quinta-feira, meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo de Botafogo nesse canal aqui que é opinativo, que é de comentários, que é de análises, de pautas mais aprofundadas. Aqui você não encontra, a notícia em primeira mão, aqui não tem furo de reportagem, aqui é opinião, rapaziada. Minha opinião e a de vocês, A gente vai debatendo, trocando aquela ideia. Se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. E seguinte, rapaziada, alerta de dia com 3 vídeos, possivelmente 3 vídeos aqui no canal. Vou fazer um vídeo agora pela manhã, outro à tarde e outro possivelmente no período da noite, Então fique ligado porque tem alguns assuntos aí muito importantes para serem tratados, alguns que eu tô muito afim de falar, Outros que eu vou deixar um pouco mais para depois. E alguns que eu não gostaria de falar tanto, mas a gente tem que discutir. Agora vamos lá para o primeiro assunto. O Botafogo tem adversário definido para a terceira fase da Copa do Brasil. O adversário vai ser o Paraná Clube. Caras, e foi uma loucura o que aconteceu ontem na partida entre Paraná e Bahia de Feira de Santana. O vencedor dessa partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, enfrentaria o Botafogo que passou pelo Náutico, E foi uma loucura. O jogo foi realizado na Vila Capanema, no estádio do Paraná, jogo único, empate era pênaltis e o Bahia de Feira de Santana abriu 2-0 no segundo tempo. E aí, uma loucura total, gente? Eu já estava lá procurando, os conteúdos, procurando o escudo do Bahia de Feira de Santana, procurando o time, escalação, já para postar uma paradinha. Próximo adversário do Botafogo, postar lá no Instagram do Brown e Fogo. Próximo adversário do Botafogo na Copa do Brasil, Bahia de Feira de Santana, time de tal divisão, tudo mais. Só que aí eu falei, alguma coisa me colocou na cabeça, não vou postar isso agora, espera o jogo acabar. Tava com 40 do segundo tempo e o Bahia de Feira de Santana vencendo por 2-0. Aos 46, o Paraná diminuiu o jogo. Aos 47, o Paraná empatou o jogo e aos 50, quase 51 minutos, o Paraná meteu o gol de falta que virou a partida. Paraná classificado, 3 gols nos acréscimos, uma loucura que foi esse jogo. E o Paraná, obviamente, que depois dessa partida, vai com tudo para a terceira fase. Analisando os 2 possíveis adversários, e agora vai ser o Paraná. Era melhor pegar o Bahia de Feira de Santana ou vai ser melhor pegar o Paraná? Na minha visão, são 2 pontos de vista diferentes. Na medida em que você pega o Bahia de Feira de Santana, tudo bem, é um time mais frágil, é um time que está na 4ª divisão, está na Série D. No ano passado foi eliminado da Série D porque escalou um jogador irregular. É um clube pequeno mesmo, um clube bem charmoso, bem simpático lá da Bahia, só que é um time que tá alinhadinho, é um time que tá arrumado, é uma equipe que tá fazendo um bom campeonato baiano, tá incomodando as equipes mais fortes do campeonato baiano, tá na Copa do Nordeste. Então é uma equipe que, mal ou bem, ela tá incomodando nesse início de temporada e quase conseguiu a classificação aí, conseguiu passar da primeira para a segunda fase e quase passou para a terceira fase para enfrentar o Botafogo. É um time que tá alinhadinho, apesar de ser pior do que o time do Paraná. O Paraná, por exemplo, tem mais dinheiro, é um time mais encorpado, é uma equipe que está na 2ª divisão nacional, mas o time do Paraná, se você pegar essas partidas aí do início de Campeonato Paranaense, início de Copa do Brasil, o Paraná está muito mal. Os índices, os números do Paraná, tanto ofensiva quanto defensivamente, são muito ruins. Tem partidas aí, vem tropeçando no Campeonato Paranaense, tudo bem que venceu o Atlético Paranaense, que é a principal potência, mas vem tropeçando contra times médios e pequenos lá do Campeonato Paranaense, não está fazendo uma boa temporada e agora consegue se classificar de maneira exorbitante para enfrentar o Botafogo. Galera, já corrigindo um erro aqui, não sei nem porque que eu falei isso, O Bahia de Feira de Santana não está na Copa do Nordeste, está apenas no Campeonato Baiano e jogou a Série D do ano passado, mas vinha fazendo uma boa temporada, só tinha perdido 2 jogos até aqui antes dessa partida contra o Paraná. Conseguiu bater o Luverdense na primeira fase da Copa do Brasil, e só perdeu para o Bahia, e num jogo bem disputado, o Bahia venceu pelo placar de 1-0 e antes disso havia perdido um outro jogo no Campeonato Baiano. Fora isso, o Bahia de Feira estava fazendo até um bom Campeonato Baiano. Já o Paraná, como eu falei, vem oscilando.
né? Assim como, e aí por isso que eu comparei com o Juventude no ano passado. O Juventude é uma equipe com certa casca, né? Uma equipe que já disputou a primeira divisão, que já ganhou a Copa do Brasil, né? Mas vinha muito mal no Campeonato Gaúcho, teve uma mudança no comando técnico, conseguiu ajeitar um pouquinho a casa e aí foi com tudo para cima do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil no ano passado e conseguiu passar do Botafogo. Então, muito cuidado com a equipe do Paraná, que por mais que esteja mal, a gente sabe que o Botafogo ele não pode dar os moles que já vem dando na Copa do Brasil ao longo desse século inteiro. Mas sobre o Paraná, sobre a característica de jogo e tudo mais, a gente vai esperando a proximidade desse confronto que ainda falta, né? A gente ainda não tem, né, os mandos de campo definidos, né? Se o Botafogo vai jogar primeiro no Rio ou se vai jogar primeiro no Paraná. A gente sabe que as datas dos confrontos já estão confirmadas. O primeiro confronto ou no Rio ou no Paraná, ou no Newton Santos ou na Vila Capanema. Primeiro confronto dia 11 de março, segundo confronto no dia 18 de março. Então anote aí no seu caderninho. Segundo assunto para a gente tratar aqui sobre Gabriel, zagueiro do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que ontem foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para a equipe do Afogados. A partida terminou 2-2 no tempo regulamentar e nos pênaltis a equipe do Afogados bateu o Galo 7-6 na disputa de penalidades e não foi uma noite que começou até legal para o Gabriel, mas terminou de maneira bem melancólica para o ex-zagueiro do Botafogo e deu o que falar nas redes sociais. Né? O que acontece é que o Gabriel, o Afogados fez 1-0, né? O Gabriel ele foi lá e empatou o jogo, ele marcou o gol que empatava a partida, levava a partida para os pênaltis. Aí o segundo gol da equipe do Afogados, o Gabriel falhou um pouco na marcação, ele foi um pouco afobado na hora de marcar o ponta que vinha para cima, o ponta deu um corte nele e aí marcou o segundo gol. O Ricardo Oliveira empatou, a partida foi para os pênaltis e o Gabriel perdeu o pênalti que eliminou o Atlético da competição. Com isso, o Atlético Mineiro vai fazendo um péssimo campeonato mineiro. O Atlético Mineiro foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, pro Atlético só resta basicamente o Campeonato Brasileiro. Restam aí as 38 partidas pro Atlético, financeiramente falando, administrativamente, né, nos quesitos técnicos. Para isso, é uma tragédia, até para contratar jogador, né? O cara vai olhar, pô, só vai jogar o Campeonato Brasileiro, fica complicado. E isso tudo acaba indo muito na conta do próprio Gabriel que perdeu esse pênalti, inclusive o técnico Dudamel, o Marques, toda a comissão técnica do Atlético foi demitida após esse vexame. E o Gabriel acaba que tem um peso nessa responsabilidade, já que ele acabou perdendo o pênalti. E deu muito o que falar. A torcida do Atlético Mineiro já tem uma certa implicância com o Gabriel, porque ele saiu mal, aí ele foi muito bem no Botafogo, a torcida do Galo ainda não tem certa confiança nele, né? O Atlético, a temporada do Galo inteira tá ruim, né? É injusto dizer que o Gabriel tá mal no Atlético, porque todo mundo tá mal nesse momento lá no Galo, com essa temporada de 2020 que começou muito ruim para eles lá. E ainda por cima, né, numa partida importante, né, você ter a eliminação, né, nas suas costas depois de um pênalti perdido, com demissão de técnico e tudo mais, a torcida do Atlético realmente vai cair matando em cima do Gabriel, né, como já é de costume. É um jogador que já é perseguido. Vamos dizer, o Gabriel tá para a torcida do Atlético Mineiro, talvez, em termos de perseguição, como o Marcinho já foi para a torcida do Botafogo, como o Fernando é para a torcida do Botafogo, o Luiz Fernando. Então, para você ver como é que é a situação psicológica do Gabriel por lá, e eu particularmente, né, eu fiquei triste, né, a galera, a torcida do Botafogo zoou, né, riu, falando que, então isso é até bom, né? Fico feliz porque o Gabriel vai voltar pro Botafogo. Eu não consigo ficar feliz, rapaziada. O Gabriel foi um cara que se mostrou altamente profissional, né? Uma pessoa digna, um caráter absurdo aqui no Botafogo. E aí eu vou festejar um insucesso na carreira dele, por mais que isso possa ocasionar alguma coisa, né? Por mais que isso possa ocasionar uma negociação, o Gabriel voltando, né? Eu não fico feliz, né, disso acontecer com o cara. Mas eu acho que se tem um momento da diretoria do Botafogo se aproveitar disso para abrir a negociação de uma possível volta do Gabriel, esse momento, na minha opinião, é agora. Espera baixar essa poeira da eliminação e tudo mais, bate lá na porta do Galo e fala: ô Galo, vamos lá, vamos conversar aqui, a gente quer o Gabriel de volta, o cara não tá legal, psicologicamente não tá bacana, perdeu o pênalti, a torcida vai cair matando em cima do cara, é muito melhor vocês continuarem valorizando ele por aqui no Botafogo, né? Quem sabe com SA pode haver uma contratação, uma compra, né? Então vamos negociar, né? Oferece jogadores, né, numa troca por empréstimo, enfim, né? Na minha opinião é o que pode ser feito nesse momento. Agora, um último assunto aqui para fechar que eu não gostaria nem de falar, que é um assunto que eu tenho certeza que alguns vão reclamar,
que vão falar, ah, Daniel, acho que você está levantando polêmica à toa, não é para falar disso, mas infelizmente já virou notícia, já está no Globo Esporte, então independentemente de eu falar ou não, já está na boca do povo. Então eu acho que eu preciso dar uma opinião a respeito disso, afinal muitos me cobram aqui. Na primeira vez eu já preferi não falar nada, né, porque eu achei que o caso passou batido, foi um caso uma vez, mas agora a segunda vez, né, eu acho importante a gente se posicionar. Né? Surgiu aí a matéria do Globo Esporte, eu já estava acompanhando desde antes, né, o Pedro Raul curtiu uma publicação do Globo Esporte, uma arte, né, em que aparecia ali o Gabigol, os jogadores do Flamengo, né, comemorando o título da Recopa. Não é a primeira vez que isso acontece. O Pedro Raul já havia curtido um post do Flamengo há mais ou menos um mês atrás, né, antes da partida contra o Vasco. Me parece que ele curtiu um post do Flamengo, a galera já ficou um pouco chateada, né? E aí ele postou uma foto falando que foi sem querer, postou uma foto com a camisa do Botafogo, a galera fez vista grossa, falou, ah, beleza, mas não faz de novo, e aconteceu mais uma vez. Então vamos comentar o que eu acho disso tudo. Aí depois dessa curtida, pessoal, o Pedro Raul foi lá, minutos depois, fez um post no Instagram, colocou nos stories que ele tinha sido hackeado por alguns minutos, né? Muito estranho. Né? Então ele falou que foi hackeado, né? E aí a torcida obviamente que não engoliu essa história e continuou um pouco revoltada. E aí o Ricardo Rotenberg, diretor do Botafogo, foi lá e respondeu um torcedor que perguntou para ele qual era a atitude. Ele falou que uma atitude vai ser tomada. Um absurdo. Vou até colocar aqui o tweet para vocês darem uma olhada. Falou que é um absurdo isso que aconteceu e aí acabou virando notícia no Globo Esporte. Vamos lá, por parte, o que eu acho que tá certo, o que eu acho que tá errado, qual é a minha opinião. Primeiro de tudo, a torcida do Botafogo ela tem direito de ficar revoltada com isso, né, na medida em que é um rival do Botafogo. É uma curtida, é só uma curtida tudo mais, mas pô, 2 vezes, cara. O cara, por mais que tenha curtido ali sem querer, por mais tava passando no telefone, viu a imagem, curtiu, saiu, nem percebeu, né? É uma imagem de um rival e o cara é um profissional de um clube que é rival desse time. Então eu acho que ele tem que ter no mínimo senso. Né? Mas eu particularmente, eu acho que vai de cada um. Eu entendo o cara que ficou revoltado. Eu particularmente ouvi aquilo, eu não liguei muito, né? Eu não ligo. Se fosse o Jefferson, o Louco Abreu, né? Aí eu ia ficar um pouco sentido, porque eu idolatro esses dois caras, né? Mas Pedro Raul, né? Chegou agora. Só que pra mim, eu entro no segundo ponto da discussão. Pra mim o pior não foi isso, né? Ele poderia ter ficado quieto, poderia, foi mal, gente, pô, curti de novo sem querer, né? Foi mal, né? A pessoa ia ficar irritada, mas pra mim o pior, né? Foi ele falar que foi hackeado. Né? Quem sou eu para falar que ele tá mentindo, mas é muito esquisito um cara ser hackeado por 5 minutos, né, e conseguir recuperar a conta. Né? Particularmente eu duvido que isso tenha acontecido, numa boa mesmo. Né? Isso para mim foi a pior desculpa possível para acontecer. Terceiro, e para mim o mais grave de tudo, Rotenberg não tem que ficar respondendo. Para mim ele viu, sinceramente, né, de respeito quem for discordar, mas para mim ele viu uma oportunidade de se mostrar um dirigente durão ali, querer aparecer na situação, né, e aí respondeu, um absurdo, né? E para mim, cara, ele não tem que falar isso no Twitter. Ele tem que tomar as medidas cabíveis dentro de casa, nos bastidores, tem que resolver isso internamente. Roupa suja se lava em casa, já dizia Joel Santana. Né? Se você tem um problema, resolva dentro da sua casa. Na medida em que ele externa isso para aparecer, para se mostrar durão, né? Para se mostrar um cara que atende aos anseios da torcida, e aí tem gente que adora bater palma para isso, acabou virando uma notícia negativa no Globo Esporte muito por conta dessa resposta dele, cara. Tem momentos em que eu acho que alguém tinha que roubar essa conta do Rotenberg e acabar com isso, cara. Porque esse cara fala demais e ele acaba com qualquer credibilidade profissional do Botafogo, se é que tem com ele como diretor. E uma outra coisa que eu acho, né, é que todo esse barulho feito acabou ocasionando aí essa matéria e acaba ocasionando aí também uma certa resposta por parte do pessoal do Flamengo, né, que acaba debochando e tudo mais. Então, na minha opinião, né, eu acho que a torcida do Botafogo ela tem todo o direito, né, de ficar irritada. Eu acho que Pedro Raul é o principal culpado dessa história. Eu acho que o cara ele tem que ter atenção com aquilo que ele é uma figura pública, ele é um cara que lida, ele ganha, o salário dele é voltado, tá no meio, né, do entretenimento, da paixão com torcedores, então ele tem que ficar atento sim àquilo que ele curte. Pela segunda vez isso aconteceu, ele tem que ser cobrado internamente, mas isso não tem que ser externado no Twitter, rapaziada. Eu acho que também a gente não pode ficar exagerando muito no tom, né? Manda esse cara embora, chuta ele do clube. Eu acho que isso tem que ser resolvido de maneira firme, internamente, e não como o Rotenberg fez, querendo se mostrar aí um cara que responde e atende a torcida e mais uma vez ocasionando coisas ruins. Portanto, galera, a minha opinião tá toda aí. Para mim o Pedro Raul errou,
né? E aí depois ficou meio esquisito, né, esse papo de que ele foi hackeado, mas enfim, esse foi o posicionamento dele. Para mim também errou o Rotenberg, né, em ficar respondendo. Eu acho que ele tem que responder isso internamente, é uma coisa que ele tem que resolver internamente. Para mim, roupa suja se lava em casa, e agora a gente tem aí uma retratação, né? O Pedro Raul, há pouco tempo, aqui no momento que a gente está gravando aqui nessa madrugada, ele publicou aí uma imagem, né, com a camisa do Botafogo, né, e postando um texto aí em que ele se desculpa mais uma vez, em que dessa vez ele fala que ele realmente foi hackeado, a conta foi invadida, que ele não tem nada a ver com o Flamengo, né, explicando essa situação toda. Enfim, tá aí, tá retratado, né, mais uma vez a torcida do Botafogo parece que compreendeu o assunto, mas segunda vez, né, e agora ele vai ter que demonstrar, né, vai ter que realmente passar um pano em toda essa história, e a melhor maneira de fazer isso é marcando gols e mostrando que o cara realmente está a fim de vestir a camisa do Botafogo e está querendo abraçar essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e fique ligado que teremos mais vídeos do que o normal no dia de hoje. Já estou adiando há um tempinho aí esse vídeo aí, há 3 vídeos aí que eu estou adiando esse tema aí sobre volantes. Eu quero falar dos volantes do Botafogo, esse tema que é tão complicado na equipe hoje. Então é isso, um forte abraço, valeu!